minha posição sobre essa matéria é uma posição de que a TAP deve ser maioritariamente privada. Eu pessoalmente sempre tive esta opinião. Eu acho que nós já temos a experiência suficiente de perceber que uma gestão privada com um acionista maioritário público é algo que tem muitas dificuldades de ser operacionalizado. O que é importante relativamente à TAP é nós termos muito claro qual é a fórmula de proteger o interesse estratégico do país. O interesse estratégico do país define-se de forma muito simples. Primeira coisa, que a TAP cresça. Segundo, que cresça o hub nacional. Isto é, Portugal ser ponto de partida e destino do que são voos e operações de longo curso, complementadas depois por operações de curto curso. Terceiro lugar, que nós consigamos atrair para Portugal mais investimento no setor aeronáutico que resulte do que é investimento de grandes grupos industriais dessa área. Quarto grupo, que utilizemos devidamente a nossa capacidade aeroportuária. Quarto elemento, a capacidade aeroportuária que não estamos a utilizar, nomeadamente nomeadamente em todos os aeroportos. E são estes os pontos centrais, que aliás o decreto define como os pontos de interesse. A forma de os assegurar não é sempre há mais do que uma forma de os assegurar. E a minha convicção é que, do ponto de vista do que é necessário fazer, da forma como é necessário integrar as operações da companhia, como as operações de escala, num operador de referência, aconselham a que o modelo seja aquele que o Governo definiu. Com uma condição, é preciso ter o bom parceiro e o bom investidor. Que seja alguém com capital, que seja alguém da indústria, do setor, com credibilidade, com alguém capaz de honrar a defesa do que são os interesses estratégicos do Estado português e que o Estado mantenha os instrumentos para fazer valer esses interesses estratégicos. Isto é, não é um investidor privado por ser um investidor privado, não é alguém que apareça porque apareça. Não, isso com franqueza não. Termos uma dívida pública menor significa pagarmos menos juros. Pagarmos menos juros significa termos mais margem para fazermos as políticas de rendimentos de apoio às famílias, seja através da devolução, de cobrarmos menos impostos, seja através de aumentarmos os serviços públicos, a provisão de serviços públicos que fazemos. A redução da dívida é o seu legado principal no ponto de vista das finanças? Não chamarei principal no sentido, há muitas coisas que estamos a fazer que considero muito importantes do ponto de vista do funcionamento do Estado, da eficiência do Estado. Dentro dessa estratégia, obviamente que a redução da dívida é um ponto particularmente importante, porque é um ponto de proteção. O final deste ano, 2023, vai já ser um passo muito importante, porque ao ficarmos com uma dívida abaixo da Grécia, da Itália, da Espanha, da França e da Bélgica, nós já somos um país que já está muito mais no meio do pelotão dos países da dívida do que quando tínhamos uma dívida muito elevada. Por isso nós vamos deixar de ser dos países mais endividados da Europa. O passo seguinte será reduzir a dívida abaixo de 100% do produto, que é algo que nós já não temos há perto de 15 anos. Se repararmos, aliás, as últimas governações à direita foram, do ponto de vista das finanças públicas, foram más. Traduziram-se em piores resultados do ponto de vista financeiro do que aqueles que as circunstâncias permitiam e até em alguns casos antes de terem assumido funções. Eu acho que nós ganhamos coletivamente todos o país uma consciência muito clara que não tínhamos, que a entrada dentro de uma moeda única colocou-nos com um nível de exposição ao crédito, Estado, famílias e empresas que se tornou muitíssimo elevado e que, perante uma crise, uma ruptura de pagamentos, a situação do país ficou altamente comprometida. E nós temos que aprender com as lições da vida. E eu acho que seria trágico se o país que sofreu da forma que sofreu e que aprendeu da forma que aprendeu, que dentro de uma União Europeia há crises de balança de pagamentos. Não estou só a falar de problemas orçamentais, há crises gerais de balança de pagamentos, isto é, o país no seu conjunto estava muito endividado, famílias, empresas, Estado. Nós hoje veremos que o país vive um ciclo muito diferente. Houve uma grande desalavancagem do setor privado, das empresas, das famílias, do Estado. Isso permite-nos ter hoje uma situação bastante mais sólida para
um momento em que possa haver alguma circunstância, alguma crise que nós não controlamos.